Olá, 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 bom dia, tudo bem? Eu entrei aqui hoje para falar sobre amizade. Quem que a gente escolhe para caminhar ao nosso lado? Quais os critérios que a gente usa? Qual a influência dessas pessoas na nossa vida? Porque a gente acha que a amizade não, né, não temos muito critério para compreender que amizades elas são escolhidas e elas precisam passar por um crivo. E esse crivo é crivo de princípios. Quais princípios eu não abro mão para que o outro ande ao meu lado, para que o outro caminhe comigo? Amizades, elas podem te colocar em tempos difíceis e elas podem também facilitar tempos na sua vida. As perdas na nossa vida, elas são inevitáveis. Momentos difíceis na nossa vida são inevitáveis. A gente não tem controle sobre tudo. Nós não temos controle sobre o macro, né? Então, qual a influência das amizades na nossa vida? A amizade, ela tem um poder gigantesco de contribuir ou de diminuir as coisas. Ela nos potencializa ou não. Então a gente precisa ter muita clareza das pessoas que caminham com a gente, de quem anda, o que essa pessoa tem para que ela esteja caminhando comigo. Não é que você vai ser uma pessoa preconceituosa, isso eu não quero, mas você tem os seus princípios. O que é fundamental para você em um ser humano, certo? Porque as pessoas à nossa volta, elas têm uma forte influência sobre a gente. Nós somos a média comportamental das pessoas mais próximas, das 5 pessoas mais próximas. Então, quando a gente para observar isso, a gente precisa ter uma compreensão de olhar e falar assim, essas pessoas que estão à minha volta são o tipo de pessoa que eu gostaria de ser como ser humano. Essas pessoas trazem, né, em mim, faz pulsar dentro de mim características que eu trabalharia para ter, que eu me esforçaria para ter. Porque senão é um desserviço à nossa própria vida, senão é um desserviço à nossa caminhada. Então as amizades, elas trazem essa característica de contribuir ou não para a nossa caminhada. Qual que é o papel do amigo? O papel do amigo é de te lembrar aquilo que você tem de melhor, te lembrar aquilo que você tem de bom. Hora que você estiver caído, hora que você estiver passando por um momento difícil, hora que a noite escura da alma chega pra gente, né? O papel do amigo não é apontar o dedo, o papel do amigo não é ser inquisitivo, o papel do amigo não é te ferir, te bater colocado. O papel do amigo é olhar para você e lembrar que em algum momento você já caiu, mas você deu conta de se levantar. O papel do amigo na nossa vida é ele lembrar aquilo que a gente tem de melhor. Porque se for pra gente ter uma pessoa ao nosso lado que fica o tempo inteiro apontando o que nós temos de pior, essa pessoa, na verdade, ela está acentuando aquilo que a gente tem de pior, né? Não adianta, se você ficar ali olhando para o abismo, em algum momento o abismo olha para você. Claro que a gente tem que fazer avaliação, avaliar quem a gente é, avaliar o nosso comportamento, verificar o que pode ser melhorado e o que é preciso renunciar na nossa caminhada. Porém, tá? O papel dos amigos na nossa vida não é só cutucar e dizer assim, ah, mas você faz tudo isso errado, ah, mas você também, né? Não, o papel das amizades, a amizade ela tem um papel fundamental na nossa vida, que é de nos lembrar a nossa força, de lembrar as potências que a gente tem, de lembrar as qualidades que a gente tem. Ó, você tá vendo? Você tá aí triste, mas você lembra que você fez tal coisa? Você lembra aquela vez que você passou por determinada questão e você conseguiu resolver tudo? Demorou um tempo, mas as coisas se acertaram? Esse
é o real papel de uma amizade. E a gente não tem muita estrutura de entendimento para compreender que até mesmo um amigo tem uma determinada função na nossa vida, que para ter um amigo, você precisa ter critérios claros com você, dentro dos seus princípios, dentro daquilo que você entende que é fundamental para você. O que são princípios? Princípio é aquilo que vem primeiro, princípio é aquilo que inicia. Então, quais são os meus princípios? O que vem primeiro para mim em termos de ser humano, para que eu ande com alguém, para que eu tenha uma amizade com uma pessoa. A gente precisa se conhecer, é necessário que a gente se conheça, olhe pra gente, olhe o tipo de ser humano que a gente quer se tornar, o tipo de ser humano que a gente quer por perto da gente, para que a gente faça essas constatações de forma mais assertiva. E não é que você está julgando o outro, porque julgamento é posterior à percepção. O que é a percepção? Percepção é você se assentar na realidade, olhar para o outro, as características do outro, aquilo que o outro de fato apresenta, tá? E a partir daí você entender quem o outro é. Julgamento é outro movimento, é um movimento posterior a isso. É aquilo que eu acho. Tá? Então, um adulto, ele não precisa julgar, mas constatar é extremamente necessário. Então, o treinamento da gente, principalmente da gente que vem de família disfuncional, ou da gente que vem com muitas feridas, ou de quem entra em relacionamentos disfuncionais, o treinamento é esse feeling, é criar um feeling, é criar um tato emocional a ponto de enxergar, de perceber as coisas com clareza, na realidade, não na idealização, aquilo que é real, não aquilo que é idealizado. Então, consequentemente, a gente consegue filtrar melhor quem vai ser o amigo do oi, quem vai ser o amigo que eu convido para dentro da minha casa? Quem vai ser o amigo que é só lá um colega de serviço e tá tudo certo? Por quê? Porque cada pessoa vai ocupar um lugar na nossa vida e quem define esse lugar não é o outro. Quem define o lugar que o outro vai ocupar na nossa vida somos nós. Somos nós. Lá quando a gente era pequenininha, a mãe da gente falava assim: ah, é a amiguinha, é o amiguinho, né? Todo mundo no parquinho, você mal conheceu a criancinha, já é amiguinho. Ah, vai brincar na gangorra porque é o amiguinho. Ok, não tinha crivo, tinha um adulto escolhendo por nós. Hoje, cabe a nós, na vida adulta, criar uma estrutura emocional, de autoconhecimento para saber, para avaliar critérios de amizade. Amizades devem ser avaliadas, onde cada pessoa vai entrar na nossa vida. Não deixe qualquer pessoa entrar na sua vida. Não permita que gente disfuncional com pseudo conselho, como é que é? Tem um termo, eu vou te dar um conselho. Será que é conselho? Porque na brincadeira também pode-se dizer tudo, inclusive é verdade. Às vezes a pessoa está com uma vontade enorme de dizer algo pra gente e ela vai dizer assim: fulano falou. A gente precisa tomar cuidado com tudo isso. Por quê? Porque adulto é avaliativo. Gente, é cansativo? É cansativo. Mas quando você faz isso, isso vai virando algo tão natural pra gente que você chega em um lugar e você fica ali como espectador. E você passa a observar o outro sem preconceito. Você observa ações, reações, o que é falado, de quem é falado. Nenhuma fofoca só vai, tá? Ou só chega até nós. Do jeito que uma fofoca chegou até nós, uma conversa de alguém chegou até nós, pode ser que essa conversa também vai
Às vezes a pessoa está só puxando sua boca para saber o que você pensa. Então a gente precisa ter essa capacidade de avaliar. A vida adulta requer essa capacidade. Veja bem, você vai entrar numa faculdade, você é obrigada a mostrar, levar um histórico escolar, certo? Um histórico escolar para comprovar quem você é, o que você estudou, aonde você estudou. Isso te capacita a entrar na faculdade. Você vai entrar no emprego, você é avaliado, aquilo que você estudou, aquilo que você formou, aquilo que você sabe fazer, as suas referências anteriores, ok? Para a vida, a gente tem que levar esses conceitos também. A gente tem que compreender que a gente precisa olhar o outro e este outro precisa passar por alguns princípios para caminhar ao meu lado. Por quê? De duas uma. Ou as pessoas te colocam em tempos difíceis, ou elas te ajudam em tempos difíceis. Tem gente que vem na nossa vida e nos coloca em tempos difíceis. Tem gente que chega na nossa vida e é um refrigério em tempos difíceis. Isso é leve? Depende. Depende do nosso grau. Depende de onde a gente está na nossa caminhada. E é sempre tempo de aprender, é sempre tempo de caminhar de forma mais assertiva, de forma mais prudente. Por quê? Porque isso evita um monte de problema. E eu espero que você escolha, faça boas escolhas. Escolhas coerentes. Eu espero que você seja um bom amigo. Eu espero que você tenha bons amigos. E lembre-se sempre, a função dos amigos é te lembrar aquilo que você tem de melhor. É estender a mão verdadeiramente para quando você está caído. E lembrar que você tem forças para você se levantar. E que em momentos passados você já se levantou muitas vezes. Por quê? Porque para a gente ter chegado na vida adulta, a gente já caiu muito na vida. Já errou, já acertou e não tem ninguém no mundo que tenha a palavra final sobre nós. Nesse mundo não tem, tá? Isso não é dado a um homem, isso não é dado a um ser humano. Então, nós construímos a nossa estrada, nós avaliamos quem chegou e permanece na nossa vida, e tudo isso com um olhar, não é de julgamento, mas de avaliação. Eu avalio. A prudência me permite olhar o outro e estabelecer bons relacionamentos. Como eu falei antes, aqui serve, né? Essa pessoa, ela me é um bom amigo de trabalho, mas só de trabalho. Essa pessoa é uma pessoa que eu gostaria de aprender, de caminhar lado a lado. Então é um amigo, ok? Eu desejo que vocês tenham um ótimo dia e que a gente possa fazer desse dia o melhor dia possível, fazendo, servindo, estando pronto para erguer o outro quando o outro precisar, olhar para o outro com este olhar de quem estende a mão e diz: você já se levantou, você vai dar conta. Um beijo, Gabriele. Obrigada por ter assistido. A gente fica muito feliz em dividir um pouco de tudo aquilo que a gente vem agregando na caminhada. Bom dia.